quero ver se coloco essa gravação para todo mundo. A gente não gravou a nossa primeira aula, né? Então vamos lá. Está aparecendo o slide aí para vocês? Vocês estão sem internet? Certo. E vocês não sabem o aqui da escola. Só o quê? Só carrega, mas não vai? Então, eu vou falar para vocês o que eu fiz aqui. O pessoal de casa está conseguindo ver os slides, não? Então, fazer o seguinte, pera lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar meu celular aqui para vocês indo vendo. Pode ser? Cadê o meeting? Participar agora. Alô, 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 alô. Não dá para vocês lerem, mas eu vou lendo para vocês aqui, certo? Isso aqui a gente faz isso. Vamos ver aqui o conceito da Revolução Industrial, né, que aconteceu na Inglaterra, né, e ela integra algumas revoluções burguesas do século XVIII. Que revoluções burguesas foram essas, né, as que foram responsáveis também pela crise do antigo regime. Esse antigo regime nós discutimos na última aula, que era o regime absolutista, dos reis que existiam na ocasião, regime mercantilista, né, que esses reis utilizavam, ou seja, a passagem do capitalismo comercial para o industrial. A Revolução Industrial, né, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, são os grandes fatores que fazem a transição, né, da Idade Média à Idade Moderna. Essa Revolução Industrial, né, ela tem um ponto culminante de um processo histórico de desenvolvimento econômico, tecnológico e social que se inicia na Baixa Idade Média, ou seja, no século significa da substituição da ferramenta pela máquina e contribui para consolidar o capitalismo como modo de produção dominante. Vamos entender isso daí. Semana passada eu dei um exemplo para vocês, fiz uma analogia da história da Bela Adormecida, né? Você lembram disso, não? Então não foi nessa sala. Ótimo. O que é a história da Bela Adormecida? Vocês lembram? Da princesinha que fura o dedo no tear, né? Todo mundo tem um tear em casa, né? nessa época, né? A história da Bela Adormecida acontece na Idade Média. Todas essas histórias que a gente vê de príncipe, princesas, reis, rainhas, esses duelos, aconteceram tudo nesse período da Idade Média. Retrata essa ocasião. Na história da Bela Adormecida, ela fura o dedo, né, num tear. Ou seja, todo mundo tinha um tear em casa, porque todo mundo fazia fio, né, todo mundo fazia suas próprias roupas. Não tinha nenhum processo industrial para fazer roupa para todo mundo.
esse processo, como é que funciona esses teares, né? Você, com o movimento do pé, faz aquela roda girar, e ela vai fazendo fio. Né? É assim que funciona, ou seja, é um processo manual. A Revolução Industrial, né, a gente chama de revolução, né, porque ela muda, né, totalmente esse conceito, é um impacto, né, na estrutura da sociedade, que eu passo dos teares manuais para teares de linha de produção. Eu começo a padronizar, né, a dividir a minha produção. Então, isso dá um impacto na sociedade, né? Essa transformação, ela conduz ao quê? A um desenvolvimento tecnológico. Então, a primeira coisa que se inventa é a máquina a vapor. Se nós formos pensar bem, a máquina a vapor, para a ocasião, é um grande evento. Né? Ou seja, eu começo a queimar carvão para produzir energia para movimentar alguma máquina. Se vocês forem ver as imagens que tem lá, ele fala o seguinte: a Inglaterra é a pioneira, que é o modelo para o estudo da Revolução Industrial, ou seja, as cidades passam a ter uma mão de obra, ou seja, as pessoas começam a sair do campo, começam a ir para as cidades, para trabalhar onde? Trabalhar nessas fábricas. Muitas das cidades inglesas, elas crescem ao redor dessas fábricas. Então, eu tenho a fábrica, eu vou ter a vila dos trabalhadores que vão morar ao redor dessa fábrica para trabalhar nela. Um grande exemplo disso é a cidade de Manchester, na Inglaterra. A cidade de Manchester é uma das cidades mais industrializadas da Inglaterra, aquela região da Inglaterra, que é onde começaram com as grandes indústrias lá. Não só grandes, começou com as indústrias lá. Então, eu tinha as pessoas produzindo, nas minas de carvão, produzindo carvão para essas máquinas a vapor. Algumas condições históricas que culminaram com isso acontecer na Inglaterra. Né? A Inglaterra, ela é a grande quantidade de capital, de dinheiro que ela acumulou durante a fase do mercantilismo. A Inglaterra sempre teve também muitas colônias, né? Ou seja, tem um vasto império colonial, consumidor e fornecedor de matérias-primas, especialmente algodão. Nessa época, antes da independência americana, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, e já produziam algodão. Muito do algodão ia para lá, ia para a Inglaterra, para produzir roupa para poder vender depois de volta para os Estados Unidos. A mudança na organização fundiária, né, com a aprovação dos cercamentos, ou seja, o que foi o cercamento? No período feudal, as pessoas trabalhavam nos feudos. A partir do momento que eu começo a ter a necessidade de ter mais ovelhas por causa da lã, eu começo a expulsar esses meus servos do local, desse feudo, né, dessas vilas, para irem para cidades, que é onde eles vão conseguir emprego. E é cercamento por quê? Porque eu vou cercar a área para a ovelha não fugir. Por isso que é um cercamento. Então, ele é responsável por um grande êxodo no campo e, consequentemente, pela disponibilidade de mão de obra abundante e barata nas cidades. Ou seja, tinha muitas famílias que moravam na parte rural. Essas pessoas são expulsas, né? São convidadas a ir embora, são expulsas mesmo, né? Porque a terra é minha, então eu faço o que eu quero com a terra, eu falo quem vai ficar lá ou quem não vai. O governo inglês fez muito isso, né? De apoiar
de ter esses cercamentos, né? A Elizabeth I, inclusive, ela apoia isso, para que tenha cada vez mais lã para as indústrias, né? Movidas a vapor, e as pessoas vão para onde? Vão para as cidades. Só que as cidades não têm condições de receber essas pessoas, né? Ou seja, as condições de vida das pessoas são muito insalubres. Estamos falando de Londres, por exemplo, Manchester, cidades que começaram a crescer com muita gente, desordenadamente. Então, as condições de vida dessas pessoas eram muito ruins. Então, as pessoas viviam só trabalhando. As condições históricas na Inglaterra. Na Inglaterra, é a existência de o que a gente chama de um Estado liberal, descentralizado e não intervencionista. Ou seja, o Estado liberal ele é totalmente contrário ao antigo regime, ao regime dos reis. A Inglaterra ela é um Estado liberal desde 1688, desde do século XVII. Tudo acontece aqui, a Revolução Gloriosa. Né? Essa Revolução Gloriosa, ela seguiu-se a Revolução Puritana. Vocês se lembram quando vocês estudaram dessa Revolução Puritana? Foi quando foi deposto o rei inglês e ascendeu... foi o único período que a Inglaterra ficou sem um monarca, né? Foi cortar a cabeça do rei, né? E vocês falando do puritano. E é puritano por quê? Por causa até da religião que o Cromwell, né? O Cromwell, ele é um burguês, né? Então eles acabam, né, com a monarquia, até depois da Revolução volta depois a monarquia, mas com uma condição. Agora o regime não será mais esse regime absolutista. O rei vai ser obrigado agora a obedecer uma constituição. Vai ser obrigado, vai ser uma monarquia parlamentar. Eu vou ter um parlamento agora que vai decidir as coisas. E o rei vai ter que acatar. Burgueses. Quem são os burgueses, né? Aquele pessoal são os grandes comerciantes. Esse pessoal que quer o poder agora. Por isso que eles vão dividir. O Oliver Crowley faz muito disso, né? Ele divide esse poder, o reino. Então, olha, ele liberta a burguesia de um Estado centralizado, intervencionista, que dará lugar a um Estado liberal burguês na Inglaterra, um século antes da Revolução Francesa. Ou seja, a Revolução Francesa, que acaba com a monarquia, ela faz um corte na monarquia francesa, quando ela sai decapitando o Luís XVI e a Maria Antonieta, aquela Revolução Popular, né, junto com a burguesia da época, apoiada pela burguesia francesa. Na Inglaterra, isso aconteceu quase 100 anos antes. Por isso que, né, nessa Revolução Industrial, o principal processo de trabalho agora é um processo de produção. Ou seja, eu saio daquela produção artesanal e vou para começar a produzir dentro das fábricas. Sem divisão, tenho agora, né, uma produção que a gente chama de maquinofatureira, ou seja, a máquina sendo operada por alguém. Então, eu tenho uma produção em série. Então, eu tenho aquela pessoa que aperta o parafuso, aquela que martela, aquela que passa o óleo, ou seja, toda a produção agora, eu estou dividindo ela. Então, por exemplo, como é feito o carro? Estava até vendo ontem na televisão esse negócio
carro, né? Entre os anos 60, 70, os anos 80, uma boa parte dos anos 90, a produção do carro, você tem cada metalúrgico, ele é responsável por uma parte da produção. Então, tem aquele que vai colocar o chassi, aquele que vai colocar o motor, aquele que vai colocar as portas, aquele que vai colocar o vidro. Ou seja, o maior exemplo, né, do efeito da Revolução Industrial é você ter a padronização de toda a produção, de maneira que as pessoas, elas não participam do produto final, só vou participando só das etapas para a montagem de um carro, por exemplo. E o que favoreceu esse processo, né, de padronização é o desenvolvimento de tecnologia e de energia, né? Ou seja, no primeira revolução industrial, que é do século XVIII, eu tenho energia a vapor. E, para a época, é o grande boom de movimentar a máquina com energia a vapor. Para isso, tem que produzir carvão, para poder movimentar essas máquinas. Segunda, que já vem no século XIX, é a energia elétrica. Hoje, tudo é movido a energia elétrica, uma boa parte. Terceiro, agora no século XX, energia nuclear. E com o avanço, né, da informática, da robótica e dos setores de comunicação, eu chego à quarta revolução, né, que a gente fala, a quarta revolução industrial, que acontecendo aqui entre o século XX e o século XXI. De modo que, pegando esse carro como exemplo, esse mesmo carro que há 30 anos atrás tinha várias pessoas montando, hoje é feito por um robô. Hoje, quem monta um carro é praticamente um robô que monta, é a robótica que monta. Tem uma máquina que monta um carro. Desde 1730 até 1780, né, eu tenho que essa revolução ela foi substituindo a força humana, a força animal, a força do vento, a força da água, para uma fonte, ou seja, todas essas outras fontes naturais, uma fonte de energia mecânica, que é isso que move hoje, né, todas as nossas linhas de produção. Se a gente for analisar bem, até nesse celular de vocês aí, tem todo um processo de fabricação. Então, tem quem faz a carcaça, quem coloca a placa, quem vai soldar esses diodos e resistores que está dentro desse celular da gente, dentro quem vai colocar depois, vai fechar ele, ou seja, é todo um processo. O que aconteceu? Essa revolução industrial, ela provoca, né? Então, como eu falei para vocês, a primeira coisa que ela provoca é o deslocamento da população rural para as cidades. Essa é a primeira coisa. Segundo, introduz a visão do trabalho nesse processo de produção. Ou seja, favorecer o aumento da produção no final. Então, é a divisão do trabalho, cada um faz uma parte. Aqui tem até um filme, não sei se você já conhece aquele filme, Tempos Modernos, do Charles Chaplin. É um filme mudo, né, o Tempos Modernos, e mostra exatamente a vida dessa pessoa dentro da fábrica. E é uma comédia, inclusive, né, porque mostra o Chaplin na fábrica, exatamente
nessa linha de produção, né? Só apertando o parafuso, né? Outro só fazendo uma outra coisa, outro só martelando. Então, você imagina o dia inteiro você está fazendo isso. Aqui estamos falando de um trabalho de 14 horas por dia, né? Olá, bom dia. Pode? Por favor. Enquanto você vai entregando a máscara... Aqui é o terceiro ano B. Terceiro. Tem uma que está sumida, viu? Tem uma sumida. Aqui é a Ana Paula, está lá embaixo. Escrevendo o nome da escola. Em casa, aproveitando que estava na chamada, em casa tem o Luiz Felipe, a dona Catarine. Aí, para entrega da máscara, só? Ah, então tá. E a Ana Paula está lá embaixo. Ontem eles estavam no sexto ano, né? Você lembra do Eduardo correndo pelos corredores aqui, né? Você lembra da Elizabeth puxando o cabelo das meninas também, né? A Ana Clara jogando borrachinha nos coleguinhas também. Né? Não é? Não se... Que é que o pessoal do sexto ano faz normalmente, né? Vocês não faziam isso no sexto ano? Mas tinha os coleguinhas que faziam. Lembra de vocês no sexto ano? Né? Você não consegue lembrar, Elizabeth? Faz tanto tempo assim. Então, eu não estou falando de você, mas tinha os coleguinhas. Você não tem aqueles coleguinhas que faziam da sala ao inferno? Ah, você se desligava desse mundo, né? Foi? Você foi muito bagunceiro. Tá vendo? Olha lá. Nossa! Aí você se revoltou. Certo. Que você não falou nos primeiros anos, você resolveu colocar tudo para fora a partir do 8º ano. É mais ou menos assim mesmo. Aí começa a adolescência, né? Que quando vocês estão no sexto ano, vocês estão com 11 anos, né? Aí já no 8º, 9º, você já está com 13, 14, já é praticamente um adulto, né? Estou pensando, né? Você se sentia assim? Muito uma adulta, com 13, 14 anos. Ah, você queria mesmo enfrentar mesmo. Só que você não teve aula comigo, viu? Olha, eu adoro o aluno que enfrenta, sabe? Esses alunos do 8º ano, sabe tudo. E ele é professor... Exatamente, isso mesmo, isso também acho. Né? Nossa! Você vai ver que isso não vai acontecer esse ano, para ficar sossegado. Eu sou muito bonzinho, tá? A minha fase de professor bravo eu já passei. Mudei muito, agora estou bem bonzinho. Né? Por exemplo, agora eu nem quebro mais vidro. Você sabe que eu tenho essa fama na escola, né? De quebrar o vidro da sala de aula, fechando a porta. Né? Não. Você imagina o professor fechando a porta e quebrar o vidro, né? Como é que ele fechou a porta? É assim mesmo. Mas vamos falar... Vamos voltar aqui, então. Na Revolução Industrial, né? Predomina o trabalho assalariado, surgimento dessa classe operária,
a submissão do trabalhador, né, a salários irrisórios, já que tem tanta gente para trabalhar, posso pagar salários baixos. Tem duas coisas que fazem salário baixo. Você ter uma mão de obra não qualificada para uma determinada atividade, ou você ter muita gente para trabalhar também. Eu tenho o início, né, do desenvolvimento das ferrovias, cuja construção ela absorve grande parte da mão de obra masculina adulta e provoca em escala crescente a utilização de mulheres e crianças como trabalhadores nas fábricas têxteis e nas minas. Então, como eu estou construindo ferrovia, eu estou levando para as fábricas as mulheres e as crianças para trabalhar. Aqui eu estou falando de crianças de 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade. E tem relatos, né, de adultos que trabalham nas fábricas desde os 5 anos, a pessoa está adulta e ainda trabalha na mesma fábrica. E como é que eram essas condições de vida dessas pessoas? Era uma insalubridade nas fábricas e nas suas moradias também. A gente não pode esquecer que ao redor das cidades, ao redor das fábricas, haviam essas moradias, mas não tinha saneamento. Jornada de trabalho de 14 a 18 horas, com tarefas de esforço repetitiva. Imagina você ficar o dia inteiro na mesma função durante alguns anos. A exploração do trabalho da mulher e da criança. Você não podia se rebelar, porque isso era criminalizado, você podia ser morto por causa disso. Não havia leis trabalhistas, ou seja, as condições de trabalho e de exploração eram muito grandes. Com o passar do tempo, os operários começam a se rebelar, isso inclusive aconteceu no Brasil também, no começo do século XX, e eles começam a sabotar as fábricas, né? Ou seja, a sabotagem. Sabotagem vem da palavra sabote, vem do francês. Sabote significa tamanco. Então, o que é que o pessoal fazia para sabotar as fábricas? Tirava os tamancos e enfiava o tamanco na engrenagem da máquina. Com isso, eu paro a máquina. Eram aqueles tamancos de madeira, né? Então, eu colocava nas engrenagens para parar as máquinas. Começo com greves também, os operários começam a se reunir, fazer greves, manifestações e protestos, em virtude das condições que eles têm, e começa também alguns a destruir as máquinas. Ou seja, a exploração era tão grande, né, que levou as pessoas a fazer tudo isso daí. Até que, no parlamento inglês, eles começam a aprovar algumas leis para facilitar, né, como conquista dos trabalhadores, algumas leis. Dentre elas, nós temos limite de idade e jornada para crianças. Ou seja, agora as crianças têm que ter um mínimo de 10 anos e trabalhar apenas 48 horas semanais. Essa lei é de 1833. 10 anos depois, em 1842, proibição de trabalho infantil nas minas. Como é que é o trabalho em mina de carvão? Ele é totalmente insalubre. Em 47, eu faço uma jornada máxima de 10 horas por dia para trabalhar. E só 70 anos depois, essa jornada de trabalho de 8 horas por dia, que é o que existe hoje, até hoje, né, na maioria das indústrias. E crio também, os operários conseguem criar
a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, a gente pode observar que, durante todo esse processo da Revolução Industrial, agora está passando aqui o homem do ovo, né? O carro do ovo. Esse processo, ele chega até nós, até os dias de hoje. Então, algo que aconteceu, que deu início lá no século XVII, século XVIII, ele vem, essa revolução, ela mudou a vida das pessoas, e isso acontece até hoje. A gente vê isso, esses processos muito marcantes, como eu falei, na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, principalmente no século XX, quando o Henry Ford começa a construir seus veículos, a Ford, e o Ford ele constrói os seus carros todos em linha de produção. Ele entende que é o melhor, ele é um dos melhores exemplos desse momento aí da Revolução. Eu vou colocar para vocês um pedaço do filme, uns 2 minutinhos, para vocês verem como era que o Chaplin, ele representou isso daí, Vai passar lá, vamos lá. 3 minutos. Deixa eu fazer um adendo aqui. A gente vê esse negócio de Revolução Industrial, como essas coisas mexem com a gente. Vocês sabem por que bate sinal na escola? Porque aqui não está batendo mais. Não sei se você lembra que tinha o sinal na escola. Vocês lembram disso, quando vocês eram menores? Aqui, bem, o sinal da escola ele é muito semelhante ao sinal da fábrica. Você tinha nas cidades antigamente os sinais das indústrias, quando começa o horário de trabalho, para sair para o almoço. E o horário da escola é semelhante, é igual ao da fábrica. Para quê? Para você já começar a acostumar as crianças, aquelas que vão ser os filhos dos operários, principalmente, a se acostumarem com o sinal que elas um dia vão trabalhar nas fábricas também. Então, para ela já associar esse sinal ao sinal da fábrica também. Isso era feito, e durante muitos anos isso aconteceu. Se você pegar hoje o sinal da escola, é igualzinho ao sinal de fábrica. Isso não mudou ainda. Você tem lá o cliente, da fábrica. Já os mudos. Ele ligou a fábrica. Ligou. Misturando.
Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Não para pra nada, se você se atrapalha a linha de produção. Mar, sección 5, aumente velocidad a 4.7. Digital Perkins. Digital Perkins. Está mostrando aí, ó, que era uma função só, né? Você sai. No pierdas tiempo, vuelve al trabajo. ¡Vamos! Só com esse pedacinho do filme aí, a gente vê o quê, né? Como o Charles Chaplin, os filmes do Charles Chaplin, né, ele retratava muito o que estava acontecendo na época também, né? Então, essa parte da Revolução Industrial, toda essa... o Chaplin viveu, né, no século XX, entre o século XIX e XX, né, nasce no final do século XIX, ele era inglês, né, e ele retrata também a Segunda Guerra Mundial, né, no filme dele, O Grande Ditador, um filme onde ele retrata a Segunda Guerra Mundial, ele tira um sarro de Hitler. Então, o Chaplin tinha isso daí, de uma forma, uma comédia, retratar o dia a dia das pessoas. Pessoal de casa, obrigado aí pela participação de vocês. Eu vou parando aqui a gravação. Na próxima aula, nós vamos falar